palestra online. Hoje, dia 10 horas da manhã, o start de início, papo arco em C, um arco cirúrgico, raio-x, o diagnóstico por imagem da vertente do técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia no centro cirúrgico, isso para procedimentos cirúrgicos. Primeira observação: a quem é direcionado essa palestra? Que fique bem claro que não somente para o profissional técnico em radiologia. Por quê, professor? Porque é um assunto envolvente a outros profissionais, que vai atribuir conhecimento a eles também. Como, por exemplo, o instrumentador cirúrgico, instrumentadora cirúrgica, é um público que cabe o entender essa logística operacional de diagnóstico por imagem no centro cirúrgico. Profissionais da enfermagem, que tem vertentes de afazeres profissionais dentro do centro cirúrgico. E, é claro, os profissionais aí da radiologia, os profissionais de diagnóstico por imagem. O instrumentador cirúrgico, nesse momento operacional cirúrgico, por exemplo, olha lá, olha o instrumentador auxiliando ali o médico cirurgião ortopedista e o arco em C, visão dos olhos operacionalmente ali. Essa é uma visão nossa, do profissional técnico em radiologia, para no qual as operações ali realizadas. E o auxiliar ali, ó, instrumentador cirúrgico, acompanhando o procedimento. Então ele tem que conhecer que uma das vertentes de instrumentação cirúrgica que ele vai trabalhar envolve o raio-x, envolve o arco em si. Profissional da enfermagem, que auxilia os procedimentos cirúrgicos. E, é claro, o profissional da radiologia, que somos nós. Você, eu, técnico, tecnólogo em radiologia, que tem as competências cabíveis para tal operação. Então, esse é o caminho, a vertente profissional que deve ser tomada pelos profissionais aí, dessas vertentes de interesse a esse universo do diagnóstico por imagem. Bom, no início dos procedimentos cirúrgicos, eram muito precário. Para começar, o destaque lá de cima, primordial. O segundo destaque, eram grandes mutilações realizadas ali operacionalmente. E é claro que tinha que ser o mais rápido possível, porque senão uma das possibilidades de óbito, de morte do paciente, era por sangramento, os famosos óbitos por hemorragia. Sendo assim, nessa necessidade que deixava muito frágil os procedimentos cirúrgicos antigamente, por isso o papo no início, os cirurgiões tinham que ser o mais rápido possível, porque ali se tomava grandes proporções, levando risco a óbito a esse indivíduo. Sendo assim, a necessidade da utilização do diagnóstico por imagem, descoberto lá em 22 de dezembro por Röntgen, o nosso paizão da radiologia. Ainda eu vou fazer essa camisa preta, básica, com a imagem dele escrito paizão da radiologia. Muito bom dia, Lília, seja bem-vinda. Sendo assim, com essa descoberta, logo foi percebível até mesmo por ele, paizão da radiologia, Röntgen, foi logo utilizado na vertente da área da saúde. Pois quando ele radiografou a sua esposa, lá no dia 22 de dezembro, após a descoberta, quando ele radiografou a mão de sua esposa, ele descobriu a possibilidade evidenciada estrutural anatômica. Sendo assim, só um minuto, eu acho que eu me perdi aqui em algum momento dizendo que foi descoberta essa data. Não foi descoberta nessa data. Aqui é o envolvimento de quando ele radiografou a mão da senhora Ana Berta, esposa dele. E ali foi percebível
as estruturações anatômicas. Então, claro que percebível já por ele, um homem tão ligeiro, inteligente, que isso tudo seria uma vertente utilizada na área da saúde. E, inclusive, ó, destaca ali até o anel possível ser visualizado. Muito interessante, muito legal, né? Sendo assim, após o início da descoberta dos raios-x, no ano de 1895, tudo começou a ter mudanças, não só no diagnóstico por imagem básico, mas nas utilizações em centro cirúrgico também. Porque, recapitulando, antes de poder ver um paciente por dentro sem ter que abrir, tinha-se tais dificuldades, tais necessidades. Era muito precário, grandes mutilações e até mesmo tinha que ser o mais rápido possível. Ah, eu acho que você fraturou, vamos ter que abrir. Só o achismo já era provocativo a uma incisura, a um corte, a ser um procedimento invasivo. Olha que bizarro, né? Que interessante, na verdade, bizarro não. E aí, meu amigo, com os avanços das aplicações e descobertas do raio-x, foi possível fazer essa transição também para o aplicado no centro cirúrgico. Muito top, né? Raio-x por si só teve essa desenvoltura a esse caminho a ser traçado. Tivemos visitas técnicas aí durante a semana, tanto alunos do curso técnico avançado, quanto alunos também do Cefai, e nós ganhamos, né? Vocês ganharam, eu ganhei também. Entre os brindes, o copinho aí da Universidade Unigran Rio, tá aqui comigo. Inclusive, eu estou providenciando mais visitas técnicas lá no Anatômico, que foi top. Eu não me recordo se alguém que está aqui ao vivo comigo foi, mas foi top. Foi interessante demais. Quem não teve a oportunidade de ir nessas últimas, irão nas próximas, com certeza. Então, olha que bacana, olha que interessante. A transição ali da utilização do raio-x na base, na vertente comum, diagnóstico por imagem, também na transição, na sua utilização em centro cirúrgico. Então, qual a conotação que você tem que ter de uma forma histórica dessas aplicações? Entender a sua vertente de aplicação, tanto para o diagnóstico, quanto para tratamento cirúrgico. Muito se esquece, principalmente quando nós estamos na disciplina de História da Radiologia, essa observação, cara, que lá em fatores históricos, já bem em tempos iniciais de suas aplicações, já se tinha uma vertente de interesse da aplicação no centro cirúrgico, fera. Olá, Duda, muito bom dia, seja bem-vinda. Sendo assim, isso não pode ser esquecido. E hoje, no adentro ao recinto, no centro cirúrgico, dificilmente o ortopedista, uro, vascular, vai fazer o procedimento sem nós, profissionais da imaginologia médica, que está cada vez mais requisitado. É uma vertente de aplicação que tem cada vez mais crescido no mercado. E está precisando de pessoas qualificadas nessa vertente. Por isso que eu escolhi essa terceira palestra, esse terceiro tema. Inclusive, o quarto tema, eu vou definir algo anatômico, tá? Já está quase que batido o martelo. Nossa quarta palestra online vai ser algo correlacionado à anatomia. Beleza? Estou pensando em algo ali bem interessante, como anatomia pendicular superior. Nosso amigo está até aqui para discutir sobre isso, ó. Estou pensando em uma anatomia superior, com fraturas e lesões e aquilo tudo mais que é interessantíssimo a gente estudar. E com certeza, em meio tempo estar falando sobre isso, eu vou esbarrar nisso aqui de novo, no centro cirúrgico. Por isso que eu me antecipei em falar primeiro sobre o centro cirúrgico. Bom, lembrando que o que é o diagnóstico por imagem? Diagnóstico por imagem é uma vertente de diagnóstico hospitalar, diagnóstico patológico, diagnóstico como, por exemplo, de fraturas, lesões, luxações, câncer, entre outras vertentes. Você pode se pronunciar como eu sou um especialista, eu estou me estudando para a especialidade de diagnóstico por imagem.
tá? Você é um especialista, é uma especialidade inclusa dentro da vertente médica. Você é da área da saúde, setor específico aplicação, diagnóstico por imagem. Só que, além dessas aplicações de diagnósticos mais comuns, raio-x convencional, tomografia, entre outras aplicações, nós temos essa vertente maravilhosa, interessantíssima, eficaz, funcional, além das vertentes mais comuns. Inclusive aqui eu nem lembrava da imagem, eu acabei citando verbalmente, é o que estava aqui. A vertente raio-x convencional, a vertente tomografia computadorizada, e nós temos também ele, o equipamento de arco em C. E observação, dentro dessa vertente diagnóstico por imagem, é exatamente o que o texto diz, que vai variar entre os equipamentos é o tamanho, a capacidade, o poder de produção de raio-x e em alguns o mecanismo, que é a definição de mecanismo operacional. Qual o mecanismo operacional do raio-x convencional? O paciente em condições fisiológicas ou condições mecânicas de transporte, fisiológica ele chega andando, mecânica de transporte ele chega na prancha do SAMU, ele chega na cadeira de rodas, ele tem que chegar até esse objetivo do diagnóstico por imagem, assim como a tomografia. Já do centro cirúrgico não, ele é específico para as aplicações cirúrgicas. Então o paciente vai estar no ambiente de sua aplicação. Nós, profissionais operantes desse camarada, que temos que o conduzir até o paciente. Por isso o fator, cadê? Mecanismo ou acessórios, que eu qualifico ali, que eu destaco nesse texto. Justamente por isso, a questão ali, o fator operacional. Professor, mas já me disseram uma vez, inclusive o senhor ou outro professor, que toda vez que é nos apresentado um equipamento, nós temos que fazer essa pergunta para o professor, para o palestrante. E isso é real, meninos. Eu deixo sempre essa dica para os meus alunos, eu deixo sempre essa dica para onde estou palestrando, para a plataforma que eu estou me direcionando. Toda vez que um equipamento diagnóstico por imagem for apresentado a ti, você pensa nele, você o associa e logo em seguida você tem que fazer essa pergunta. Qual o princípio físico do arco em C? Nesse caso, o equipamento que está sendo apresentado. Vou repetir a frase. Todo equipamento de diagnóstico por imagem que for apresentado a ti, você tem que fazer esse questionamento a quem está lhe apresentando. Qual é o princípio físico? Qual o princípio físico do arco em C? Fera! Assim como o raio-x convencional, o princípio físico do arco em C é também radiação ionizante. Caramba, professor, parecia ser uma perguntinha tão assim bobinha, parecia ser uma observação do slide tão bobinha, mas agora eu estou entendendo o contexto. É óbvio. Porque o que define a sua forma operacional de trabalho é o princípio físico de um equipamento. E quando esse equipamento utiliza radiação ionizante, nós pautamos diretamente nos afazeres operacionais da proteção radiológica. Inclusive, claro, vou abordar aqui hoje as proteções cabíveis de proteção radiológica para essa operação. E fera, assim como o equipamento de raio-x convencional, o equipamento de arco em C utiliza-se uma ampola. Larga essa aí, faz aí a tua pergunta. Sendo assim, você vai ter que entender um pouquinho disso aqui. Ah, professor, mas eu não lembro mais como é que funciona o mecanismo de formação de imagem, produção de raio-x no equipamento convencional.
Porra, fera, muito simples. Tá aqui, ó. O protagonismo para todo esse universo de diagnóstico por imagem é sempre assim. Quando se é um princípio de produção através de quê? Dessa mocinha, ampola. Bom, você tem que lembrar dos principais acessórios: catodo, anodo e vidro. Catodo, anodo e vidro. Os principais acessórios constituintes de uma ampola de raio-x. No raio-x de centro cirúrgico, funciona da mesma forma. Então vamos lá. Produção do raio-x. Cara, essa ampola aqui é a protagonista na produção de raio-x. De qual forma? Uma forma eletronicamente a ser produzida. Você tem que lembrar que a ampola tem um filamento. Esse filamento se aquece, gerando a nuvem de elétron, que colide com o alvo e posteriormente produz essa radiação. Muito bom dia, Adriano. Seja bem-vindo. Olha lá. E esse GIF maravilhoso mostra muito bem como isso acontece. Ó, perfeição. Aquecimento de filamento, nuvem de elétron, colisão no alvo e a produção dos raios-x. Olha lá. Ó. Aquecimento do filamento no destaque. Ciclozinho. Produção da nuvem de elétron. E logo em seguida a produção do raio-x. Esse vídeo ele é muito top. Física, equipamentos, eu sempre mostro esse vídeo para os meus alunos. É um vídeo ilustrativo ou melhor falando, do mecanismo. Vou ter que recusar aqui porque eu não posso aceitar participantes, tá? O mecanismo de funcionalidade de formação de raio-x. Vamos ver isso aí, ó. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Já é a nuvem de elétron em colisão com o alvo, com o anodo. E logo em seguida a produção de raio-x. Ó, frase clássica: 99% de calor e apenas 1% de radiação. Galera, eu acho que é sem querer, vocês estão pedindo para poder participar e eu vou acabar aceitando, fazendo outra função. Tá? Evita aí de solicitar para participar, infelizmente eu não posso deixar. Isso pode gerar implicâncias para mim de direitos autorais lá na frente, tá bom? Então ali, ó, é possível entender nesse vídeo como tudo acontece. Videozinho gráfico, lado do catodo, já houve o aquecimento do filamento, gera a nuvem de elétron, colide com o alvo e posteriormente gera o raio-x representado ali na cor roxa. Show? Então, cara, no equipamento do arco cirúrgico funciona da mesma forma. Professor, vamos focar no arco cirúrgico. Claro, esse papo aqui de formação de raio-x é só de introdução. O foco mesmo é esse camarada, que eu quero trazer o máximo de protagonismo possível para vocês. O que é o arco cirúrgico? É um aparelho com emissão de radiações ionizantes com capacidade para radiografar e procedimentos de fluoroscopia. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave de entendimento operacional do arco cirúrgico. É você entender que além de radiografar, fazer imagens estagnadas, ele faz imagens contínuas. Isso quer dizer vídeos, imagem estrutural em movimentos. Isso é top para o centro cirúrgico, para vários procedimentos, como esse, por exemplo, de manipulação estrutural articular, em que o médico quis avaliar a articulação do joelho no movimento de flexão e extensão. Pô, isso é lindo. Isso é uma proporção sublime, espetacular no centro cirúrgico. E, inclusive, essa afirmativa de aplicação é um assunto com possibilidade de ser abordado em concurso público, em uma redação das grandes redes privadas,
que eu tenho certeza que todos aqui têm um interesse. Vou até fazer uma propaganda aí para uma Redditor, Unimed, entre outras. Então você tem que saber desenvolver. A pessoa, você passa no processo seletivo, chega lá na avaliação do seu português, da sua parte técnica, e é pedido a ti o desenvolvimento de uma redação, uma dissertação sobre o arco cirúrgico. Você tem que falar isso aqui. Isso são pontos chaves de entendimento que uma das possibilidades operacionais do arco cirúrgico é radiografar, fazer exames estagnados, mas também os famosos procedimentos de fluoroscopia. Beleza? Esse é um dos papos, assim, um dos trechos, melhor dizendo, top, prêmio do início dessa palestra online, tá? É esse entendimento dessa capacidade que o arco C proporciona. Aqui refere-se a uma verificação pós-cirúrgico de um número, dá para perceber ali, pelo formato físico de estrutura óssea e suas características de acidente ósseo, dá para perceber pelas placas, os parafusos e ali a articulação do joelho. Então, uma das primeiras coisas que se destacam, se eu estivesse em sala de aula e fosse te avaliar posteriormente, com certeza eu iria te perguntar isso aqui. O que é e sua capacidade de desenvolvimento operacional. Radiografar, procedimento de fluoroscopia. Composto por um arco em C, montado sobre rodas com tubo de raio-x. Esse é o protagonismo de hoje. Como que funciona a formação de imagem desse camarada, professor? Fera, entenda que este aparelho ele possui essa forma de arco em C que vai proporcionar um posicionamento direcionado na mesa cirúrgica de modo funcional. Por isso que ele tem esse formato de arco em C. Operacionalmente falando, ele tem esse formato para ser posicionado nas mesas cirúrgicas. E é claro, essa proporção de C vai fazer com que a projeção do intensificador de imagem e o tubo de produção de raio-x, a famosa ampola, seja posicionado da maneira correta. Porque a ideia de formação de imagem é igualzinho do raio-x convencional. Gera-se o princípio físico, colide com o paciente, atravessa, sensibiliza o filme e gera a imagem. É a mesma coisa. O protagonismo aqui para o paciente será posicionado aqui, para que os raios-x seja produzido, colidido nele e posteriormente seja colidido com a tela intensificadora de imagem. Então, justamente por isso, esse formato peculiar, esse formato diferenciado para o posicionamento ali da mesa. Bom, a ampola de raio-x, como foi dito anteriormente, é o seu princípio físico de produção de raio-x, radiação ionizante, fica localizado nessa base. Que observação, ela pode ser invertida, ele proporciona esse movimento, inclusive mais à frente a gente vai falar sobre isso. E a tela intensificadora de imagem está aqui em cima. Responsabilidade da tela intensificadora de imagem. Cumprir o papel de um filme radiográfico. Vou repetir essa frase, hein? É macete, tá? Para entender a intensificação de imagem. Responsabilidade da tela intensificadora de imagem. Cumprir o papel de um filme radiográfico. Que é literalmente, na prática física, receber e captar os raios-x e converter em luz, transformando as imagens e ele a parte cirúrgica ali do procedimento. Então ele tem essa responsabilidade. Nós temos ali software e hardware operacionais, software que posteriormente vai interpretar isso tudo em conversão de imagem. Caramba, professor, então não usa filme radiográfico? Não, não usa filme radiográfico. A possibilidade, eu posso até ter esses exames depois, que a gente vai falar mais à frente, que é em CD, impressão, que a própria base ali de workstation operacional pode imprimir.
Aqui dentro fica uma maquinazinha impressora que pode imprimir o exame. Então sim, eu tenho a possibilidade de ter o exame pronto fisicamente, além das formas digitais mostradas em monitores. Aqui, ó, um outro modelo de arco cirúrgico. Eu não me recordo da marca desse, eu não sei se era um Philips. Eu acho que sim. Mas aqui, ó, a base da tela intensificadora. Então aqui que vai colidir os raios que vai atravessar o paciente e posteriormente será convertido em imagem. Como por exemplo, colocar uma mão aqui, radiografar e posteriormente nós vamos ter esse resultado. Uma observação. Assim como o raio-x convencional, na amplitude de suas aplicações, o arco em C, você vai encontrar mercado de trabalho que vai ter equipamentos de última geração, como esse modelo, top demais, com tela de acompanhamento aqui, ó, somente para o profissional técnico que estiver operando ele, técnico em radiologia ou tecnólogo. Top, esse equipamento aqui é lindo. Ler sobre isso aqui é uma coisa mágica. Você proporciona coisas sublimes. Mas você pode encontrar também os vovozões, que de uma forma operacional funciona da mesma forma. Só que, é claro, ele vai ter um mecanismo mais arcaico, ele vai ser um pouquinho mais de queixo duro. O que é o queixo duro no quartel? É aquele coturno que é um pouco mais rígido, machuca um pouquinho o pé, que é mais bruto, então ele vai ser um pouquinho queixo duro. Os monitores são de tubo, as telas ainda, porque é mais antigo, mais vovozão. Então, hoje, no mercado de trabalho, você tem a vertente de encontrar ambos. O vovozão e também o modernão, o netinho. Tá? Mas, operacionalmente, ambos funcionam na vertente ortopédica, na vertente urológica, na vertente vascular. Ambos operam da mesma forma. Coisa linda, né? Muito bonito o equipamento. Inclusive eu não falei em nenhum momento aqui, mas em todas as vertentes de aplicação da radiologia é a minha paixão. Arco em C é o que eu amo demais. Foi uma experiência assim, muito diferenciada que eu tive na época de estágio, quando universitário, fiz o curso tecnólogo. E quando eu conheci foi paixão à primeira vista, foi no procedimento ortopédico, de correção de lesão fraturada, estrutura óssea com descontinuidade óssea, as famosas fraturas, e a paixão à primeira vista. Eu amo demais. Aqui eu tenho um destaque para os monitores, tá? Aqui o sistema é um destaque, nesse momento eu acabei esquecendo de falar, é um destaque para o sistema de monitoramento, tá? Com suporte móvel, inclusive. Professor, eu não consegui definir ainda. São duas coisas diferentes, sim. Você tem a parte operacional do arco em C e você tem a parte operacional de imagem do workstation, que é a central de monitores. Geralmente acompanhada com dois monitores, ó, uma central, uma segunda central. Geralmente é assim, acompanhada por dois monitores. Observação: esse é um monitor que é moderno na sua aplicação, é um monitor de acompanhamento para o técnico operacional. E esse monitor que anteriormente eu falei que é individual somente para o profissional técnico que estiver operando. E uma das suas vantagens é o técnico ele poder acompanhar minuciosamente ali as suas operações, porque às vezes o médico ele escolhe para ficar as bases de monitores distante e às vezes até num ponto cego para nós. Então a gente acaba sendo prejudicado visualmente do que a gente está operando. Então, pensando nisso, os fabricantes estão colocando monitores de acompanhamento individuais para nós. Ó. E é claro, o monitor não fica virado para aqui, para esse lado, ele fica virado para o outro lado, porque operacionalmente tu está ali operando o equipamento e fica direcionado para você. Então é uma vertente que está se enraizando nos equipamentos de arco em C, veio para ficar, isso quer dizer, veio para ficar. É provável aí que os próximos lançamentos, todos eles já venham com esse monitor. É uma moda que veio para ficar. Olha ali o destaquezinho para ele.
A unidade de comando em si é a unidade de comando operacional, de definições que você tem, de cadastro do paciente entre manipulações mecânicas. A tela de identificação. Você, para começar o procedimento, é necessário fazer alguns passo a passos, como por exemplo, cadastro do nome do paciente, data de nascimento do paciente, o tipo de cirurgia do protocolo que vai ser tomado ali, isso tudo antes de começar o procedimento. Chega no centro cirúrgico, olá galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou fulano de tal, estou responsável pelo raio-x. Doutor fulano, aonde o senhor tem preferência de ficar o ARC-C e os monitores? Olha X, faz a gentileza, coloca o ARC-C à direita do paciente, longitudinal, craniano, etc. E os monitores eu quero de frente a mim. Doutor, mas vai ficar de costas. X, só lamento, eu estou no procedimento ali e eu preciso visualizar, você é meus olhos. Não vai dar para você ver, mas infelizmente vai ter que ser assim. E aí a gente monta da forma mais preferencial do médico. Ele é o líder ali do procedimento que será acontecido. E posteriormente nós fazemos esse cadastro. E ali vamos dizer o nome do paciente, a data, tipo de cirurgia, a identificação do médico, a identificação de qual hospital que está sendo realizado. Tudo isso é muito interessante no fator também antifraude, né? Que fica tudo registrado ali no procedimento de tal paciente do que foi realizado. Isso é muito importante destacar. Tela de identificação, tem esse vídeo aqui para mostrar para vocês, bem legal. Vou dar um play aqui, ó. Só um minutinho que o diabo está querendo me envergonhar. Foi. Ó, o momento que a gente faz o cadastro. Tecladozinho alfanumérico, identificação. Poxa, professor, mas é tudo em inglês. Olha a importância do inglês básico. Olha a importância de dar valor àquela importância que é entregue a você sobre o inglês básico. Mas é bem tranquilo, tá, gente? Sistema operacional assim, ó. Mamão com açúcar de aprender. Não precisa criar ranço, medo, não. E ali você faz todo o cadastro. Top demais esses videozinhos, né? Tira aquela nuvem cinza da nossa visão. Sim ou não? Comenta aí. É muito importante esses videozinhos. Olha lá. Ali coloca o nome do paciente. Tem algumas protocolações que você precisa dizer o CPF. Pô, top demais. Data de nascimento, ID do paciente. Aí posteriormente é isso, olha lá, que autorizou a tela de start do exame. Ele gerou ali um fictício, nome fictício, etc e tal. Vamos ver mais uma vezinha que vale a pena. Só depois disso que a tela se autoriza a fazer o início das emissões de raio-x. Muito, muito top. Muito top. Professor, é por isso que nos cantinhos da imagem ficam umas letrinhas assim, aquelas letrinhas ali tá dizendo o nome do hospital, o nome do paciente, o médico que está fazendo a cirurgia. Todas essas letrinhas competem a isso. Muito show, né? O disparador, professor, como é que funciona esse disparador? Cara, nós temos o disparador automatizado manual e nós temos o disparo por pedal também, que fica na opção do médico ele querer. Que isso, professor? O senhor está me dizendo que o médico também ele tem a possibilidade de fazer o disparo? Sim, tem um pedalzinho de disparo, tanto para radiografar, entre aspas, foto, quanto para fazer procedimento de fluoroscopia, entre aspas, vídeo. Então sim, ele tem essa possibilidade. Mas eu vou destacar aqui primeiro para vocês o disparador manual, que inclusive, claro, tem esse videozinho também top. Olha lá o disparadorzinho. Ele pode ficar estagnado ali, ou removível, fica aqui na sua mão e tu só cleque no disparo no momento em que é solicitado. Uma observação, a solicitação de emissão não tem um protocolo muito quadrado. Por gentileza, senhor tecnólogo Alex, faça o disparo da emissão de raio-x. Não, pô, não. O médico só, X, não fala nem raio-x. X, aí tu vai lá e dá o disparo. X, por gentileza, mais um agora. X, mais um. Procedimento fluoroscópico agora. X, por favor. Procedimento contínuo. Aí você vai lá e faz um procedimento contínuo. Então é muito assim, simplificado a dinâmica. Mais uma vezinha aí.
Aqui é o modelo de disparador e aqui ao lado o modelo oficial de disparo. Repetindo, ele é removível daquele compartimento ali. Você pode tirar ele, se afastar, utilizar até a base de proteção radiológica de distanciamento melhor. Então só tem esse aparelho de aquisição digital? Não, nós temos o próprio raio-x convencional também que é digitalizado. Só um minutinho, gente, que a rinite alérgica que deu uma atacada. Deu uma vontade de espirrar, mas passou. Tem outros também. Olha ele aí, ó. Acabei de falar, também não lembrava que ele aparecia agora. Olha o pedal de disparo aí. Esse é o pedal de disparo. Nós instalamos no equipamento. Doutor, o senhor vai querer que eu faça o disparo ou o senhor quer fazer o disparo? A emissão, olha, o X, faz uma gentileza. Eu preciso de uma certa velocidade, um certo dinamismo, então eu quero o pedal aqui comigo, tá? Eu vou fazer a emissão e você só vai direcionando na parte anatômica de interesse. Beleza, doutor? Perfeito. Bota o pedalzinho lá, coloca um sacozinho plástico cirúrgico, que pode espirrar sangue, pode espirrar soro fisiológico, quando é uro, que o soro é introduzido na bexiga do paciente, pelo pênis, pela vagina, isso pode espirrar. Então, para não contaminar diretamente o equipamento, a gente bota um saquinho plástico cirúrgico. E aí fica à disposição do médico o momento em que ele achar mais oportuno tal disparo. Isso é muito top, né? Isso é muito top. Então, olha lá. Vou dar um play aqui no vídeo. Esse aqui é o técnico, somos nós. O médico no procedimento, no ato. Olha lá o disparo. Olha lá o pedal, ó. Ah, professor, mas o fio é pequenininho, tá perto do equipamento. Coisa nenhuma. Eu já vi equipamentos desse aí com fio de 8 metros, filho. 8 metros. Então tu pode deixar ele lá com o médico e você aqui operando o equipamento. E o médico do outro lado. Tá? Esse fio é longo. Se você reparar, tem uma partezinha aqui, ó, nesse canto do vídeo, que você vê que ele tá enrolado. É tipo aquelas extensões do vovô. Ele leva para churrasco, leva para tudo. Então, para fazer o samba acontecer, coisa e tal. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Enroladão. Ele é grande, filho. É grandão. Se estende de tal maneira muito interessante, convidativa para o médico poder utilizar. E ali, ó, no pedal, no talento, obviamente, algo operacional apendicular inferior, porque o apendicular superior está em manuseio cirúrgico. Questão óbvia, pelo amor de Deus. Né? Mata essa charada aí pelo pedal, porque a mão do médico está ocupada. Então, muito tranquilo. Sistema de travamentos ou travas de alavancas. Bom, essa imagem ela é top porque ela te mostra um movimento de rotação do braço, movimento vertical, movimento de angulação e um movimento de rotação axial. Sim, tudo isso é proporcionado pelo equipamento, dando total flexibilidade ali de maneiras operacionais. Por quê, professor? Porque, cara, nós temos que contar com um fator que são várias possibilidades em que o paciente pode se encontrar em decúbito, até mesmo a posição litotômica. Para quem ainda não conhece ou esqueceu o que é a posição litotômica e a posição ginecológica. Então é uma posição complexa para entrar com arco C. E o equipamento ele tem que proporcionar toda essa movimentação. Uma pergunta da colega Larissa. Está a máquina de arco C antes de todo o procedimento cirúrgico? Ó, a colega perguntou se tem que testar antes do procedimento cirúrgico. É interessante. É interessante. Logo após a instalação, você ali fazer um teste. Ah, testar com o que, professor? Testa com um equipamento metálico, alguma coisa do tipo. Já utilizando as proteções que a gente vai falar mais à frente, é claro. Mas sim, é interessante testar. Porque já pensou? Tu tá ali no procedimento cirúrgico, abrir a perna do paciente e vai começar a correção de fratura de tíbia. X, faz uma contínua aí, faz uma radiografia. Na hora do disparo, o equipamento não está funcionando. Ih, mano, aí deu ruim com força. Deu ruim com forças. Muito bom dia, Elaine. Chegou e tá ótimo. Importante, professor, igual em sala de aula, é chegar. Então, me entende? É interessante fazer alguns testes também. Lembra que eu sempre falo isso em sala de aula com vocês com raio-x convencional. A gente nunca chega 10 minutos antes, 15, a gente chega meia hora antes do plantão. Vai lá, dá uma testada no equipamento, vê se está tudo funcionando direitinho para liberar
o plantonista anterior, né? Porque filho feio não tem pai, então a gente testa tudo. Aqui é a mesma coisa, a gente testa para saber se está tudo funcionando ok, o procedimento cirúrgico andar. Olha que imagem top, cara, essa imagem é muito top. Olha isso aí, para ele mostrar as possibilidades de posicionamento do arco. Posicionamento longitudinal, vindo intracraniano, posicionamento na diagonal, medianamente estrutura abdominal, estrutura apendicular inferior distal. Então o equipamento ele proporciona, cara, vários movimentos que, independente, eu falo isso à risca, independente de qual posição o paciente se encontrar ali na mesa cirúrgica, ele vai ser radiografado, vai ter como radiografar. Deixa eu só ver uma notificação aqui. Ok. Aqui são as alavancas de manipulações que você vai utilizar para fazer as movimentações. Alavanca longitudinal, superior, inferior, rotatório. Então toda alavanquinha você destrava ela, faz um movimento, trava de novo, acabou. Permanece travada sozinha, professor? Sim. Aonde você botar o equipamento, você trava, ele fica. A gente não precisa ficar segurando. A gente não tem esse cansaço físico que alguns alunos acabam pensando em ter. Não tem. Você manipula o equipamento, você não segura e fica ali sustentando ele, não dá. Humanamente isso se torna impossível, porque em procedimento cirúrgico de 2 horas a pessoa segurando o equipamento em tal posição, não dá. Então sim, é um sistema de travamento. Vou mostrar para vocês aqui a manipulação desse sistema de travamento agora. Outro vídeo top. Olha lá. De angulação com azul, trava azul, da bolinha azul. E aí você faz a angulação cabível. Tá no interesse seu? Roda a trave e trava ela de novo. Olha lá, travou. 0 grau. Pergunta da Dúlia. Já vou responder essa perguntinha já. Olha lá. Travamento, isso para angulação. Agora rotatório. Trava amarela, destravou, eu consigo manipular. Olha como é que é flexível, como ele é leve. E olha lá, a rotação. Sempre de acordo com a necessidade de manipulação de região a ser radiografado. E a outra trava longitudinal, porque eu posso deixar o equipamento mais próximo a mim, mais distante. Olha lá, longitudinal. Travou, ó, não mexe mais, super simples. E de levantar e abaixar, que é automatizado, é por botões. Levanta e abaixa. Pergunta da colega: no estágio aprendemos a manusear o arco em C, porque no curso não temos o arco em C, correto? O que acontece? O arco em C no curso ele é apresentado lá em equipamentos, a sua utilização. Aprender a operar vai depender da sua rotina de plantão. Eu tenho alguns alunos que conseguem operar bem, aprender legal a operar, outros que conseguem ir até o centro cirúrgico e acompanhar o procedimento, mas não operar, porque tudo depende do protocolo do hospital também. Mas o ideal é fazer essas palestras, é fazer uma qualificação, uma especialização de arco em C. Eu tenho muito interesse em fazer, mas eu tenho que abrir minha agenda, eu tenho que ver uma instituição interessante que seja favorável. A colega aqui está respondendo, a Elaine, que já acompanhou. Top. Muito top. Já acompanhou. Olha lá. Então toda a manipulação eu consigo fazer com ele. Esse vídeo aqui é muito legal. Esse camarada, ele mostra o manuseio mecânico operacional do equipamento. E o interessante é que ele consegue radiografar a estrutura anatômica ali sintética, porém que ele não está utilizando proteção radiológica, né? Mas enfim, ele mostra ali muito bem, isso é interessante em vídeo para vocês. Preste atenção.
falando sobre os comandos operacionais, etc. Ali o Zé, o esqueletinho, ele representa o paciente, obviamente, posicionado. Notem que o equipamento está 100% ligado, os monitores estão ligados para acompanhamento. Suponhamos que o médico escolheu aquela posição ali dos monitores. Geralmente ele escolhe essa posição quando ele está aqui no centro cirúrgico, de frente para o paciente, para ele olhar para o paciente e olhar para os monitores, é claro. E nós ficamos aqui atrás do equipamento operando. Ele está aqui à frente porque ele está explicando, mas nós ficamos aqui. Está dando toda a instrução, não sei se eu consigo adiantar um pouquinho o vídeo, mas é melhor nem arriscar para a gente não perder nenhum detalhe. Galera, se em algum momento tiver algum distúrbio de áudio aí, alguma coisa, vocês me falam, tá? O barulho do ventilador estiver atrapalhando, se o áudio estiver falhando, vocês me avisam. Ah lá, ele já está no procedimento de imagem a ser produzido. Ó, vou chegar aqui mais à frente. Ó, ele já está no procedimento de produção de imagem. Ali é o que nós chamamos de central de trabalho, workstation. Ele já está emitindo a radiação no sistema esquelético que está ali representando o paciente. Ó, nota a necessidade dele angular. Ó. A necessidade angular é pelo mecanismo da sala, pelo motivo do posicionamento estrutural anatômico. Então ali ele fez uma angulação. Insisto em dizer que o posicionamento correto para ele era estar aqui atrás do equipamento, não do lado, mas acredito aí que pelo fato de ele estar explicando que ele está ali posicionado. E repito, ele não está utilizando as danadas das proteções radiológicas. Então tá vendo como não precisa ter medo, complexo de dificuldade operacional que o equipamento pode proporcionar. Cara, o equipamento não vai te proporcionar isso, muito pelo contrário. Por ser algo novo, acaba criando essa coisa, já é difícil, é complexo. Claro, pô, tudo que é novo é complexo. Tudo que é novo é difícil, porque é algo que você não conhece, a tecnologia. Você não conhece operacionalmente falando. Professor, eu já ouvi dizer que o arco cirúrgico ele utiliza mais radiação. Me diz o porquê que ele utiliza mais radiação. Eu tô com medo da radiação, tô com medo do meu olho juntar e eu virar um ciclope, eu tô com medo de eu menina virar menino, de eu menino virar menina, por mutação genética pela radiação. Cara, não é assim, calma. Utiliza mais radiação? Sim, mas tem uma justificativa. E é claro que toda a radioatividade ali presente, toda a radiação ali não precisa provocar esse horror, esse susto. O que acontece? Vamos ao início da aula, inclusive, hein? Por que utiliza mais radiação? Porque trabalha com uma coisinha chamada fluoroscopia, meu amiguinho. Fluoroscopia, minha amiguinha. E devido a isso, é proporcionar ao médico imagem em tempo real. E para proporcionar a imagem em tempo real, é necessário uma aplicação de radiação contínua. E a exposição é direcionada, contínua. 5 segundos de exposição, é 5 segundos de exposição de radiação, é contínua. Exatamente, pensou muito bem pensado, Thaís. A colega falou aqui, ó, eu pensei nisso. A gente fica mais tempo ali, fica mais exposto, né? Sim, sim. Só que nós temos todo o aparato de proteção radiológica aqui lá na frente, eu vou apresentar para vocês. Mas sim, por que utiliza mais radiação? Porque nós temos os procedimentos de imagem em tempo real. Aqui nesse GIF, imagem em movimento, por exemplo, enquanto há o movimento, é exposição contínua em exibição. Então, por isso que acaba utilizando uma radiação. Você fazer uma radiografia bem rápido, milésimos de segundo de exposição, atravessa a estrutura, sensibiliza a tela intensificadora, forma a imagem. Acabou! Mas boa exposição contínua não, a coisa muda, é diferente. Professor, agora despertou uma curiosidade em mim. Se utiliza mais radiação, quais são os tipos de procedimentos aí utilizados por um arco cirúrgico? Vamos oficializar esse papo aí, professor?
Porque se me perguntarem, ó, falaram aí que minha mãe vai fazer um procedimento com arco cirúrgico, eu fiquei curioso, porque um amigo me perguntou qual o procedimento, eu não sabia dizer. Calma. Calma, tenha calma. O que acontece? Tem algumas vertentes que ele pode ser utilizado, mas antes é você entender que o arco cirúrgico ele pode ser utilizado para diagnosticar e também tratar. Ele é utilizado para diagnosticar e tratar. Um exemplo aqui, ó. Angiografia. Marca-passo. Qual a diferenciação? Aqui é a representatividade de diagnosticar uma doença cardio e aqui a aplicação do equipamento de acessório cirúrgico cardio. Marca-passo. Então, sim, no arco IC, ele tem esse diferencial nesse universo de aplicações. Ele tanto diagnostica quanto faz o tratamento, diferente do raio-x convencional. Raio-x convencional, fera, só vai diagnosticar. E aí parte para o tratamento. Imobilização, cirurgia, procedimento fisioterápico, as fisioterapia. Então a vertente muda de acordo com tal necessidade que ele só apenas diagnosticou. Esse camarada aqui não, cara. Por isso que eu tô puxando muita sardinha para ele. Por isso que é uma das vertentes que eu tenho mais paixão no universo da radiologia. Esse camarada não. Professor, agora vem aquela pergunta top. Beleza. Se ele faz os dois, pode ser feito os dois no paciente no mesmo procedimento? Lógico. Dê um exemplo. Suponhamos que seja um procedimento de diagnóstico. Cardio, por exemplo. E aí identifica que o camarada ele tem gordura e uma veia coronária no coração. Identificou ali a gordurinha. Isso é um procedimento com arco cirúrgico o quê? Diagnóstico. Diagnosticou. Logo em seguida vai ser feito o quê? A aplicação de stent. É uma molinha. Quem já desmontou uma lapiseira, uma caneta, clec, tá ligado o que eu tô falando? Uma molinha parecida com aquela. Que será aplicado nesse tubo que está essa gordura, na coronária, e vai expandir esse tubo, fazendo com que o fluxo sanguíneo ali continue. O que aconteceu com esse paciente? Ele foi diagnosticado e foi feito o tratamento. Quer dizer, os dois procedimentos em uma única tacada. Porra, tem como não achar isso lindo, top? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vai diagnosticar e tratar. A mesma coisa para ortopédico. Pega esse rapazão aí, ó, vítima de acidente automobilístico. O cara fraturou o fêmur. Não se tem certeza. Raio-x está lotado, às vezes nem está funcionando. Leva o camarada logo pro centro cirúrgico, porra. Lá vai radiografar, vai identificar a fratura no fêmur e logo em seguida já vai começar o procedimento de recuperação. O que nós temos nesse exemplo? Diagnóstico e tratamento. É óbvio. Deixa eu botar o cabinho aqui para carregar o celular. Só um minutinho menos. Já está tudo pronto aqui, vai ser rapidinho, só conectar. Foi. Entende? Então isso que faz com que seja tão lorde as aplicações com arco cirúrgico. E olha a necessidade, cara, isso é muito corriqueiro, isso é muito comum. Acidente automobilístico com possibilidades de lesões e fraturas esqueléticas, porra, é constante. Do início da palestra até aqui, quantos acidentes tiveram? Não vou nem para longe aqui, no estado de onde eu sou de origem, regional, Rio de Janeiro. Quantos que já tiveram vítima de atropelamento, acidente automobilístico, queda de moto? Porra, final de semana, já domingo, acidente doméstico, ó, porra, bomba! Nego caindo da escada, o único dia que teve que cortar uma árvore, a dona de casa que foi subir na escada e caiu. Isso é muito comum, cara. E como que tu vai sair de um curso sem entender isso? Como que você vai sair do curso sem entender isso? Você está batendo agora 1 hora. Olha o quanto de coisas vocês já absorveram, cara. Como que tu vai sair do curso sem entender isso? É impossível, não tem como. Não, a vertente radioterápica seria para a identificação de câncer. Poderia ser identificado e feito um tratamento. Por exemplo, a remoção do câncer, no caso. Aí poderia utilizar o arco em C para tirar a massa. A pergunta da Priscila, muito bom dia.
todos os profissionais do centro cirúrgico são obrigados a utilizar os EPIs. Sim, sim. Médico cirurgião, inclusive essa imagem aqui é top para falar sobre isso. Excelente pergunta, hein? Muito obrigado pela pergunta, Priscila. Excelente. Sim, todos eles aqui estão utilizando. Nós temos a falsa impressão que apenas o indivíduo IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, que está tomando a exposição, que é ele, que representa a gente, operacional. Parece que só ele está utilizando a proteção, porque se destaca ali a proteção na cor em vinho. Mas geral aqui está utilizando, fera. O diferencial, ele está utilizando a vestimenta cirúrgica, o capote de proteção biológica. Mas geral ali está utilizando. É obrigatório utilizar, inclusive. Diagnóstico no caso, sim, se for relacionado ao assunto anterior, é exatamente isso. Vocês me entendem? Então, geral ali está utilizando. Tem essa necessidade, obrigatória, não é opcional. Já participei de alguns procedimentos cirúrgicos em que apenas o médico anestesista não utilizava, mas tinha uma observação. Ele fazia o procedimento anestésico e saía da sala. Só retornava quando tinha necessidade. Então não tinha uma obrigatoriedade de ele estar utilizando ali. Mas, porra, adorei a pergunta, principalmente sobre proteção radiológica. Foi top. Outro tipo de diagnóstico top, interessante. A angiografia. Que é uma possibilidade, uma vertente de aplicações de interesse aí oriunda às doenças cardíacas. Então hoje não se fala de identificação de doença cardíaca sem um procedimento de diagnóstico por imagem. Quem? Ele, fera. O ARC-C. Hoje não fala. Hoje não fala de procedimento de recuperação cirúrgica cardio sem falar dele. Casos famosos aí que foram submetidos, com certeza. Faustão, MC Massinho, com certeza, fizeram muitos estudos. Angiográfico, cardio, com certeza, isso é certo. Arteriografia, para estudo de membros inferiores, superiores. Verificação de varizes, por exemplo. A clássica das clássicas, a aplicação ortopédica. Nessas duas correções ali cirúrgica de úmero, inclusive é o mesmo procedimento, na verdade, apenas duas radiografias diferentes. A aplicação ortopédica. Olha que top. Correção cirúrgica de coluna lombar. Cara, o médico não entra aqui nesse procedimento sem você não, fera. Mas não entra, não tem como. Professor, mas ele vai ter que abrir estruturalmente, ele já não vai estar vendo a estrutura? Sim, filho, mas ele vai estar vendo a estrutura muito superficialmente, só da parte posterior. Como, por exemplo, nesse procedimento que é feito com o paciente em decúbito ventral. Mas e a lateralidade estrutural? Região ventral? Quem vai proporcionar isso somos nós, fera. A diferenciação da colocação de um parafuso desse sem pegar na medula. É o X, fera, é você que vai proporcionar essa cirurgia sair perfeita, do início, meio e fim. Início do uso do ARC-C. Primeiro, escolha do protocolo de procedimento. É você fazer a definição ali operacional no software, se é uma cirurgia ortopédica, se é uma cirurgia cardio, se é uma cirurgia vascular, uma neuro. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Aqui um exemplo, cirurgia ortopédica. Inclusive, claro que em vídeo também, a imagem é um pouquinho tinhosa, mas porra, top. Acompanhe esse vídeo também. Se eu não me falha a memória, é uma correção dos famosos... Esqueci o nome, Jonete. Ah não, esporão essa. Olha esse esporão aqui, ignorância, né? Ignorância de presente, mas uma correção ali, tornozelo. Vamos ver ali o procedimento. Olha lá, isso é os olhos do médico, fera. Isso não vai ter um início, meio e fim se não tiver você.
Início do procedimento. Notem que antes de começar, antes de dar o start, abrir a estrutura, ele já fez a radiografia, fez a varredura, quer dizer, viu por dentro sem ter que abrir. Ali a conotação do que ele viu de erro estrutural. Já a peça de titânio colocada. E no final, professor, será que vai utilizar o raio-x de novo para fazer essa verificação? Sim, tudinho. Tomara que o TikTok não me banir depois. Eu não lembrava que era tão visível a estruturação anatômica assim, mas enfim. Olha lá, fez a colocação distal na tíbia com a articulação do talos. Fez o ponto. Reincidente cirúrgico no tornozelo paciente, dá para ver pela cicatrização. Olha lá, flexibilização do movimento. Top demais, né, cara? Top demais. Essa é a do joanete que eu tinha falado anteriormente. Olha lá, correção de joanete. Deixa eu só virar aqui um pouquinho pro outro lado e afastar para ficar mais interessante. Aí, ficou top. Vamos visualizar isso acontecendo, ó. Olha lá, a madame fez até a unha, ó, até a francesinha, para poder passar pelo procedimento. Quero que você repare bem a diferenciação que isso dá. Claro que é um fator estético, mas deve doer um pouquinho também. Mas é mais estético, ainda mais para se tratar um paciente feminino. Estamos ali para resolver, né? O paciente quer, o médico sabe, nós somos a visão para isso tudo acontecer. Aqui é um gráfico explicativo, tá? Para quem esqueceu o que é o joanete. Começou o procedimento, não mostrou ali, mas é claro que antes foi feito as imagens já, radiográfico. E simultaneamente acompanhando. Olha que coisa linda! Olha lá! A broca da furadeira onde está. E ele está vendo através de quê? De nós, o arco em C. Acho que vai mostrar de novo. Esperar um pouquinho que eu acho que vai mostrar de novo. Top, né? Top demais, cara. Ali já foi adiantado o vídeo do procedimento. E ele operacional o tempo todo, intensamente. Acompanhando por onde? Olha lá. Quem está em evidência lá? Os titânios de correção. Olha o formato de joanete já se perdendo estruturalmente. Olha o antes. Localização dos ósseos sesamoides. Olha o depois. Olha o alinhamento. Apareceu até o nome do hospital ali, cara. Tomara que eu não tiver nenhum prejuízo disso depois, porque com certeza já vou até adiantar aqui. Quem não assistiu e quiser assistir, vai assistir depois no YouTube, que eu vou repostar lá, é reprise. Inclusive, quem quiser assistir e ter o certificado depois, é só me contactar, que eu envio o certificado. Olha lá a diferenciação. Agora é só manter o repouso, um antibiótico sim, uma alimentação ali sem estrutura remosa, a pessoa se recupera super bem. E aí, fera, o que você me diz? Como que esse procedimento vai ser adotado, tomado, essa medida, sem um arco em C? Impossible. Não tem como, impossível. Sem nós, não rola. É claro
que uma citação prêmio aí eu não podia deixar de falar, que é a correção de escoliose, que antes do procedimento, claro que na correção regular da coluna vertebral é desnecessário o acompanhamento do arco IC. E esse vídeo aqui muitos alunos meus já conhecem, mas vale sempre a pena assistir, né? Esse procedimento é top, vou deixar vocês curtindo aí. Curte aí, não vou falar só o necessário. Esse é um dos últimos procedimentos de escoliose, de correção de escoliose que eu estudei. Tem mais ou menos aí uns 3 anos. Foi apresentado a mim de uma forma digital. Eu li sobre, consegui esse vídeo maravilhoso. E olha que correção espetacular. Apenas 2 cortes longitudinais, aproximadamente de 5 a 7 centímetros. E ali é feito as guias de parafusos, direcionado. Nesse momento passa a arte de metal, direita e esquerda. É essa arte de metal que proporciona um alinhamento vertical. Parafusa-se, prende tudo. Tira-se a guia. E esse é o momento do cleque. Por que o momento do cleque? Ó, cleque. Digita aí, cleque. Quem sabe digitar cleque aí? Momento cleque. Digita aí, joga aí. Comenta aí, momento cleque. Só quem entendeu a referência. Momento cleque. Oh, olha que lindo, cara. Olha só, 55 graus, 60, 70 graus. Doeu em mim também. 70 graus. Cara, isso é proporcionar uma dignidade para a pessoa ir a um shopping, a um aluno juvenil, universitário, conseguir ir para a sua escola estudar, ter uma dignidade de vida muito linda, cara. Isso é proporcionado por nós. Entenda esse legado social e tenha muito orgulho disso, tá? Ficou impecável, né? Verdade, ficou lindo. Aqui algumas imagens. Essa de interesse lombar no procedimento. Que é um videozinho de correção de úmero. Vou dar um play aqui para vocês. Essa é uma aula, uma palestra com muitos vídeos, é importante isso. Lá, início, meio e fim do procedimento de correção de fratura de úmero. Várias radiografias que simultaneamente gravada virou um vídeo. Top, que mostra muito bem essa reconstituição. E depois o procedimento de fluoroscopia. Olha aí que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Procedimento fluoroscópico. Deixa eu tirar aqui a marca desse moço aqui que apareceu aqui. Deixa eu ver de novo. Vamos ver de novo. Olha lá. Todo o procedimento radiografado de acontecimento, de correção. E no final, a cereja do bolo, esse vídeo maravilhoso. Deixar vocês curtindo aí. Show de bola, né? Mais um procedimento ortopédico. Avaliativo cervical com movimentações. Avaliativo cervical com movimentações. Olha lá. Isso é procedimento fluoroscópico. Rafael falou aí, ó. A radiologia é linda. Essa frase foi a prêmio. Essa frase foi a prêmio. Com certeza foi a frase mais top aí. Dita por vocês, sem dúvida. Radiologia é linda, cara. Tem muitas significâncias operacionais. Olha lá. Olha aí, mais um procedimento de fluoroscopia, imagem em tempo real. Top, né? Muito top. Muito top. Fratura de clavícula. As famosas cirurgias cardio. Também não poderia deixar de citar aqui.
Linda demais. Um videozinho do procedimento cardio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Procedimento cardio. Só um minutinho, menino. Já pedi que o cachorro tá latindo ali. Só um minutinho. Procedimento de cateterismo, como vocês podem ver ali no texto. O procedimento só é possível, claro, com a utilização do arco IC, o arco cirúrgico. O senhor está dando o relato dele ali. Problema cardio, problema sério. Olha lá o bonitão aqui, ó. Olha o bonitão aqui, a tela intensificadora. Ó. O arco IC está aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui, o garotão, ó. Isso é muito importante, né? Cirurgia vascular. Imagens lindas, inclusive, com utilização de contraste, com certeza. Olha essa, com identificação da hemorragia, com identificação do acidente vascular cerebral. Bem aqui. E a outra que é a utilização do arco em C para objetos estranhos. Nesse trecho, eu costumo dizer que é objetos bem estranhos alguns, né? Como esse aí, por exemplo. Parece até que é um parto. Mas sim, esse objeto estranho saiu de um ânus de um ser humano. Como? Não sei lhe explicar. Acho que só a pessoa vai saber, né? Olha o tamanho do objeto estranho. Agora, como ele conseguiu fazer isso aí, eu não faço a mínima ideia. Mas, antes de fazer a remoção, é feito os procedimentos com raio-x, e no raio-x no centro cirúrgico é com arco em C. Olha que loucura. Obviamente, isso aí trata-se de uma prótese de réplica de peniana, é um pênis imenso, onde estava introduzido, dentro do camarada, e teve que ser removido, né? Teve que ser removido. Que doideira, né? Muita doideira. Muita loucura. Do tamanho do objeto é o tamanho da loucura. O colega comentou, misericórdia. Loucura, né? Professor, tem possibilidade do óbito? Eu acredito que sim, cara. Eu estudo anatomia desde 2012. Esse ano faz 13 anos que eu estudo anatomia contínua. Estudo anatomia contínua há 13 anos. Então eu acredito que tem possibilidade sim, porque ele pode ter um rompimento ali de colo, uma hemorragia interna, não ter a oportunidade de pedir socorro. E aí, meu amigo, vai morrer. Um abraço pro gaiteiro. Vai vestir o terno de madeira. Muito sinistro, muita loucura. A loucura que tem nesse universo de objetos estranhos. Aqui esse chinês, foi um artigo chinês que eu li, o camarada engoliu essa colher, tá? Engoliu ela inteira. Engoliu ali, comparativo a seringa do lado. Alguns comentários aqui tá sendo filtrado, galera. Cuidado com o que tá digitando aí, tá? Não sou nem eu que estou filtrando, entende? É o próprio TikTok que filtra. Então cuidado aí com as palavras aí, para talvez tu não sofrer um banimento ou prejudicar a própria live, tá? A própria live aí não ser prejudicada, mas alguns comentários o TikTok acabou de me notificar aqui que está sendo peneirado aí. Esse daqui engoliu 2 cadeados. A mulher pegou, mostrou para ele, os cadeados mandou engolir, ele engoliu. Os cadeados estão estagnados dentro do estômago dele, dentro da bolsa do estômago. Então sim, é aquele momento objetos estranhos
Quem puder ir printar aí esse momento, desde que não seja um órgão sexual, por exemplo, quem puder printar essa imagem e me mandar, e depois ou talvez até mesmo postar no Instagram e me marcar, faz essa gentileza aí para ganhar engajamento. Dá um print, posta lá. Ó, essa daqui é uma lata de spray e um revólver, identificado aí como objetos estranhos. E esse aqui é uma tesoura, aquela tesoura de se desmontar. O indivíduo engoliu inteira. Esse aqui é um celular introduzido na vagina e acaba depois não saindo, tem que ir para o centro cirúrgico. Aqui trata-se também de um objeto sexual introduzido no reto, não saiu, teve que ir para o centro cirúrgico. Aqui um acidente com uma pistola de prego. Essa aqui, interessante, é essa, para ser printado. Quem puder printar aí, ó, dá um print, posta lá e me marca. Acidente com pistola de prego. Isso é muito comum nos Estados Unidos, esse tipo de acidente. Lá eles usam muito pouco martelo comum. As alvenarias, as casas lá, as construções residenciais, a maioria de madeira. Então é muito comum um acidente com essa pistola lá. Que é do revólver, mais uma vez, mais um objeto sexual introduzido, sem possibilidade de retirada. Isso daqui é exatamente isso que você está observando, são halteres. Na verdade, um halter, são radiografias diferentes, em que o indivíduo introduziu no ânus, provavelmente ele chegou lá com uma coceirinha abdominal, que eles sempre chegam assim, um desconforto do abdominal. E quando vai ver, ele introduziu um troço desse tamanho dentro do ânus, enfim, vai ter que ser removido cirurgicamente, e aí o arco C também entra em cena. Esse introduziu no reto um garfo, mais uma vez uma história de cadeado. Então entenda, são essas as ocasiões de utilização, né? Bizarro, torna até ser um pouco bizarro. Além dos procedimentos observados anteriormente, existe uma vertente na radiologia chamado hemodinâmica. Inclusive alguns cursos têm adotado na ementa até como disciplina, tá? Disciplina de hemodinâmica. Vamos entender a palavrinha primeiro, a terminologia. Hemodinâmica. Hemo, prefixo utilizado para tudo que tem sangue. Hemorragia, hemodiálise, hemograma, tudo relacionado a sangue. Dinâmica, movimento. Então, que é o prefixo aí da utilização na terminologia do nome hemodinâmica? Sangue em movimento. É uma vertente, tem um equipamento específico a ser utilizado no centro cirúrgico, mas também utiliza-se o arco C para ele. Primeiro a gente deve lembrar a função e a composição do sistema circulatório sanguíneo. Composição extremamente pequena, se define por vasos sanguíneos, o sangue e o coração, apenas essas três esferas. Função, transportar e distribuir nutrientes. E é esse camarada que se tem um protagonismo avaliativo no universo da hemodinâmica. Como, por exemplo, esse procedimento que eu já falei aqui hoje. Procedimento de aplicação de stent, onde no qual é identificado no indivíduo a gordura localizada, aquele que faz a sua dieta rica em Burger King constantemente, e posteriormente tem que ser aplicado um stent. Olha esse GIF maravilhoso que mostra muito bem o momento de aplicação de um stent. Olha que lindo. Sem o diagnóstico por imagem, sem nós operando o arco C, impossível. Volto a dizer, impossível essa aplicação. Top demais, né? Lembrando, hoje ainda, provavelmente ali no turno da noite, eu estarei colocando no formato de PDF lá no nosso Google Sala de Aula, em que tem vídeos explicativos em todas as plataformas como acessar esse material, tá? Eu quero que você absorva esse conteúdo aqui ministrado por mim no dia de hoje, quando possível rever lá no YouTube, que eu vou botar reprise, mas tem esse material digitalmente com você também, tá? Principalmente você que tem interesse em ser professor, também além de trabalhar nas redes hospitalares, tá? Tem esse material, faço questão de ter, isso é importante. Aqui são os dois exemplos de hemodinâmica aplicável, hemodinâmica venosa, hemodinâmica cardio. A venosa, como por exemplo, para recuperação e estruturação de varizes, tem essa verificação, esse interesse de notação de exame. Olha lá, por exemplo, esses tipos de estudos.
A cardio, claro, que correlacionado ao coração. Olha que gif lindo para dar aula, né? Coração perfeito no movimento de contração. Claro que a hemodinâmica cardio está correlacionada à hemodinâmica, os procedimentos ali de hemodinâmica relacionados ao coração. Agora aquele papo que a colega aí levantou. Proteção radiológica. E sim, estamos a caminho da reta final, tá, gente? Galera aí que tá já cansada de ouvir o tio. Reta final aí do procedimento. Não é o finalzinho, não tá acabando. É reta final aí do nosso terceiro encontro da palestra online. Bom, proteções ali a ser utilizada no equipamento. Meio que eu equivoquei aqui falando proteção radiológica, porque a gente fica automatizado. A gente vê proteção, já associa proteção radiológica. Mas a proteção no equipamento. É necessário, assim como lá no pedal usar o saquinho estéreo, utilizar os sacos estéreos no equipamento também. Tá vendo? Ó? Saco plástico, todo ele. Para não ter contato ali direto com o paciente, para não correr o risco de contaminação. Utiliza no equipamento, utiliza no pedal, para evitar o discernimento ali de contaminação máximo possível. Então utilizou o manuseio manual diretamente na sua mão, não precisa isolar. Mas utilizou o pedal, bota no saquinho e coloca à disposição do médico. Aqui uma das ferramentas proporcionadas pelo equipamento. A primeira ferramenta que eu vou destacar é a escopia, que é a imagem em tempo real. Escolhi esse meu GIF que é top para mostrar a vascularização intracraniana. Essa imagem, porra, é linda, indiscutível. A proporção de capacidade que esse equipamento proporciona, olha isso, sem abrir uma cabeça, ver todo o sistema circulatório sanguíneo intracraniano. É simplesmente isso. Essa imagem mostra muito bem isso. Top demais, né? A possibilidade das radiografias digitais. Várias protocolações aqui eu mostrei hoje para vocês. Subtração óssea. Você radiografa a estrutura e um software consegue tirar toda a estrutura óssea e deixar só vascular. Porra, top. Como se você estivesse dissecando o cadáver e deixando só veias, artérias e capilares. Isso é lindo. Esquece. Coisa linda. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a proporção que isso pode chegar. Preste atenção nesse vídeo. Esse aqui é um dos momentos mais top do evento aqui de hoje também. Preste atenção. Isso é um procedimento cirúrgico. Uma sala de procedimento cirúrgico, melhor dizendo. E ali o arco C duplicado. E olha o que vai acontecer nessa sala. Veja bem. Vou falar nada, hein? Deixar você observar. Olha isso. É isso mesmo que está acontecendo. Poxa, professor, mas no momento do procedimento cirúrgico? Exato, fera. Exato. Ela volta a operação com arco em C. De novo. Muito top, né, cara? Esse é um futuro bem próximo à nossa realidade atual, contemporânea. Nós vamos chegar, isso está bem próximo, gente. E detalhe, olha do outro lado. Outra sala cirúrgica, fera. E aonde está nós aí operando esse equipamento? Onde nós estamos? Olha ali no aquário. À direita do vídeo, olha lá. Aqui, ó. Ali que nós vamos ficar. Ali que vai ser o nosso aquário. Claro que esse vidro todo pulvífero, contendo aí uma blindagem de chumbo. Muito top, né, Fernanda? Muito lindo, né? Cara, esse é um futuro bem próximo que nos espera. E aí eu te pergunto, vai ficar para trás disso tudo? Fica não, fera. Cai para dentro nos estudos. Proteção radiológica, agora sim. Bom, essa imagem de representatividade trata-se da minha pessoa. Nesse momento de procedimento cirúrgico que tinha acabado de ser realizado, eu estava muito cansado, pois é observado ali o avental de chumbo sendo utilizado por mim, juntamente ao protetor de tireoide. Uma observação, ambos pesando em torno de 1 kg a 2 a 3, dependendo da marca do equipamento de proteção. Mas a gente tem que lembrar que não é 1 minuto utilizando, são alguns minutos.
e talvez horas. Então acaba se tornando um pouco cansativo. Esse é um ponto negativo que eu destaco. Mas quando você tem um gosto operacional, isso sobressai e você se acostuma. Note ali o dosímetro por fora do avental, eu utilizando da maneira correta, pois não pode ficar embaixo, né? Primeiro destaque de proteção que eu utilizo é o destaque para proteção avental de chumbo, também chamado de protetor pubífero. Esse camarada é importantíssimo, pois protege a região anterior do tórax, região abdominal e, dependendo da altura do indivíduo, até a região pélvica. Uma observação que eu sempre dou para ele é você observar se ele não está rachado, quebrado. Porque como ele não pode ser dobrado como uma roupa comum, ele pode sofrer marca de expressões que posteriormente pode trincar, rachar e se quebrar. E olha o que acontece aqui nessa parte, ó. Toda ela não protegida. Então vale a pena destacar aí a grande necessidade de utilização do avental pubífero, também chamado de avental de chumbo. Claro, destaco também a necessidade de utilização do protetor tireoide. Ah, professor, mas parece que o senhor não está usando ali, porque são marcas diferentes, então são cores diferentes. O avental está um azul escuro e o protetor de tireoide está de uma marca que a sua estética é cinzenta. Então parece que eu não estou utilizando, mas sim, eu estava. Protetor de tireoide. Os famosos óculos pubíferos, muito caro. E as empresas que fazem adepto ao mesmo, eu recomendo você utilizar, faça jus ao uso, proteger teu cristalino, proteger seus olhos contra o efeito da radiação, é importante utilizar. E a observação que é claro que todas essas proteções estão sendo utilizadas por todos ali operacionalmente no ato de procedimento cirúrgico. Então sim, todos ali estão utilizando. Bom, galera, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado, se interessado, que tenha sido algo convidativo para vocês, atribuído no conhecimento de vocês. Termino com essa conclusão. Através dessa apresentação, podemos observar a grande importância do arco cirúrgico, o arco em C, no universo do diagnóstico por imagem. E também o auxílio aí no tratamento de diversas patologias e doenças de baixa, no caso pequena, e alta complexibilidade. Então é claro, esse camarada não pode passar despercebido por vocês. Espero que tenha sido marcante. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Estarei hoje ainda providenciando os certificados de participação de vocês.